Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. O meu microfone está ok, né? Graças a Deus. E hoje a gente vai conversar com o pessoal de Manaus que estão aqui fazendo um trabalho brilhante há alguns anos já, mas vieram novamente aqui para ajudar, auxiliar as pessoas, os profissionais que são associados ao CREA. E está aqui conosco a engenheira mecânica de materiais, Ana Emília Guedes. Isso, né? isso Eu não mesmo. errei, né? Não, mana. Ela faz parte do Conselho do CREA do Amazonas, também do Comitê Eleitoral e o Comitê de Ética aqui do CREA do Amazonas. E elas vieram aqui para auxiliar, para divulgar, para ajudar nas eleições que vai ocorrer, né? Isso, dia 3 de julho. 13 de julho. Então, Ana, muito obrigada por você estar aqui com a gente. É um prazer imenso para nós receber vocês aqui em Humaitá. Eu já conheço o trabalho do CREA, eu já fiz podcast com vocês lá na sede do Barrancas, que foi um prazer imenso para mim recebê-los. E eu gostaria de saber de você, como que está sendo o trabalho aqui, especificamente em Humaitá? Bem, aqui em Humaitá, né, sempre falo, né? Começo com um discurso, né? Uma região importantíssima, né? A porta do sul do Amazonas, né? E a gente aqui está interligado com Apuí e Humaitá, Apuí, eu esqueci o nome da outra cidade. Manicoré, Lábrea. Lábrea, Lábrea. Exatamente. Daí tem o Distrito da Realidade, do Matupi. Então aqui a gente tem plantações, fazendas. Aqui a gente, né, tem uma agronomia muito forte, né? Demais. Aqui a gente tem produtores que produz o equivalente, né, para toda a região nacional. Então, é uma região de grande importância, onde esse crescimento ele está atrelado totalmente aos profissionais, né? No tratamento de produção de sementes, numa agricultura voltada para o clima da região. Então, esses estudos todos são elaborados por profissionais que estão ligados ao CREA. Engenheiros ambientais, engenheiros agrônomos, pessoal da geologia. Então, não só engenheiros, mas geógrafos, geólogos, todos estão ligados também ao CREA. Então, torna-se de uma importância tamanha e tudo que se precisava de suporte, de assinatura de registro técnico, né? De assinatura de responsabilidade técnica, aliás, de CAT, todas essas documentações para que uma obra, para que tudo funcione bem, né? Desde a plantação a uma execução de uma obra, tudo precisava se deslocar para a capital. Verdade. A gente tem uma logística complicada aqui no norte. Talvez as pessoas fora do norte no Brasil não conheçam, né? O quão difícil às vezes é a nossa logística, mas tem essa dificuldade, né? Do tempo, ou de via rio, né? Barco, lancha, ou avião e ônibus, né? E acaba se tornando oneroso esse ir de volta. Então, após anos, né, nessa luta, então, junto com o pessoal aqui de Humaitá, a prefeitura, os engenheiros, né, inclusive, né, no espaço que nós estamos hoje aqui do CIPA e o pessoal dele, junto com o CREA, lutaram por um espaço aqui em Humaitá, né? Um espaço anteriormente que ficávamos na UEA, né? Agora, hoje, a gente tem um espaço próprio que foi inaugurado no último ano, agora em 2025.
né? A gente está aqui, depois eu vou pedir para a Jéssica vir aqui para ela dizer o endereço. É Rua das Flores. Certinho na Rua das Flores, né? Perto da UBS. É a Jéssica, né? Ela trabalha aqui no CREA, depois ela vai aparecer ela aqui. Ela conhece mais. Então, a Jéssica está aqui nos dando apoio aqui na frente, junto com a Ohana, que é uma inspetora. Mas ainda há uma carência de fiscalizações, de fiscais, né? Porque a gente sabe que ainda há muita atuação de leigos, ou seja, de pessoas que não são engenheiros, não têm essa expertise na área e acabam executando serviços, obras e outros tipos de demandas que se faz necessário a presença de um engenheiro, né, capaz, e não está presente aqui. E outros estão presentes aqui, mas ainda não estão conosco, né, no CREA. Então, é de grande importância essa região, porque existe um crescimento, uma migração muito grande de engenheiros de Manaus e de outras partes do país para cá, né? Principalmente ambiental, agrônomo. Me ajuda mais, civil tem menos, né? Mas existem outros engenheiros que vêm de fora para cá e precisa de uma assistência. Então, creio que para dar essa melhor assistência, continuidade, não só aos engenheiros, mas à população também, que essa inspetoria ela possa, assim, crescer cada vez mais, né? E tem a UFAM também, né? Exatamente. A UFAM, a Engenharia Agronomia Ambiental. Isso, formando os próprios, né? Formando os próprios cidadãos para que eles sejam, né, atuem, tenham empregabilidade aqui na região, né, que existe realmente essa carência devido a essa grandiosidade, principalmente na área, né, de plantios, né, na área agronômica, geológica, né? Então, é muito importante o Maitá e adjacências não só para Manaus, né, financeiramente, né, como potencial, mas também para todo o Brasil. E a inspetoria é essencial, é onde se aloca-se os funcionários do CREA, os representantes do CREA. Né? Hoje a gente ainda não tem os fiscais aqui locais, mas a gente sempre tem temporário, de tempos em tempos, a gente sempre manda, porque a importância dos fiscais está em verificar se uma determinada obra ou uma determinada demanda ou construção está dentro dos parâmetros ou não, se existe uma pessoa, um responsável técnico por aquele serviço. Por quê? Porque se existe um responsável técnico, né, habilitado pelo CREA, porque ele foi formado numa universidade regulamentada pelo MEC, então ele é responsável e ele consegue garantir que aquela obra ela não vai causar danos negativos à sociedade e nem ao meio ambiente. Já que aqui a gente está falando muito, né, de plantações, de fazendas. Então, o CREA ele não é um órgão punitivo, ele não é um órgão que ele quer só o dinheiro da carteirinha, não. São recursos, os recursos de carteira é o mínimo que a gente recebe, né? Até porque, gente, não é caro realmente. Então, mas é para garantir a segurança e outra coisa, a evolução de uma cidade, né? A evolução até realmente a questão, às vezes as pessoas não imaginam o que há por trás de tecnologia na agricultura hoje. Conversando exatamente com pesquisadores, engenheiros, agrônomos da UFAM, né, e observando a pesquisa hoje, a pesquisa na semente, a partir da semente, né, de determinados grãos que a gente planta aqui no Amazonas. Porque muitas pessoas acham, né, até eu achava isso, que o Amazonas, assim, eu cheguei, a gente tem dificuldade com plantio de muitas frutas, de uma série de vegetais. Porque, primeiro, o nosso solo é infértil, é totalmente infértil. Porque tem uma camada exatamente, só, né? Exato. Né? Comparado à fertilidade do deserto do Saara, né? E o clima úmido,
né, demais, verdade. acaba também afetando no ciclo produtivo de muitos grãos, né, de vegetais, de frutas. E existem esses estudos, né, para melhorar a qualidade do solo, para melhorar a qualidade dos grãos, e a gente ter colheitas assim com um percentual de sucesso maior, né, para a gente ter qualidade dos alimentos assim melhores, né, com mais nutrientes. Então, tudo isso as universidades aqui na região amazônica, o INPA, onde eu fiz o meu mestrado, trata dessas questões, né? Então, você ter um agricultor lá acompanhado por esses profissionais, direcionado, com certeza ele vai ter muito mais sucesso daquele que não tem nenhum desses verdade. conhecimentos, que vai plantar ali esperando apenas, contando apenas com os ciclos normais da nossa estação, que são bem severos, né? Até porque a gente tem passado cada vez mais por secas extremas e cheias extremas, né? Inclusive tem plantações de açaí na fazenda do Ney Rossato, que é em parceria com a UFAM. Isso. E é onde eles experimentam, né? Experimentaram um modo do açaí se desenvolver melhor. Exatamente. E isso é tecnologia, Isso né? é tecnologia. E sempre é bom estar amparado com o CREA, com a carteirinha, com a associação, para ajudar a conhecer essas tecnologias. Exatamente. Né? Ajudar a comunidade a se desenvolver. A comunidade, a sociedade como um todo. Eu sempre costumo dizer que uma cidade ela não cresce, ela não evolui, seja ela na zona rural ou não, né? Se ela não tiver alinhada com a engenharia, a tecnologia, né? Porque ficar só na universidade, ficar só no escritório, né? E não ir para o campo, não ir para a realidade, não vai trazer o mesmo efeito. Então, o CREA, justamente, ela dá essa importância da rua, né? Tirar o conhecimento que estava preso nas universidades, na pesquisa, e fazer com que ela seja implementada, né? No dia a dia, realmente, né? Aqui do produtor, dos engenheiros, no campo, né? E isso é importante, porque essa finalidade é de fiscalizar. Olha, aqui precisa de um engenheiro agrônomo, aqui precisa de um engenheiro ambiental. Então, assim, não é tirar a ideia da cabeça das pessoas que o CREA não está indo lá para multar. O CREA não está indo lá para punir, não é um órgão punitivo, é um órgão orientativo. Né, que está indo lá, diz, olha, isso daqui pode ser feito dessa forma, precisa de um profissional, precisa de uma placa, precisa ser acompanhado por um engenheiro, precisa de um processo para garantir a segurança do cidadão, né? E que tudo corra bem. Porque eu estava vendo esses dias, no Japão tem 2.000 leis, né? 2.000 no Japão. No Brasil tem 180.000 leis. Então tem lei, gente, para tudo, para tudo. Então é um absurdo, né? Para tudo e para nada. Estaciona aqui, pode estacionar. Não pode estacionar. Então há leis que são contraditórias, né? Sim. Então precisa de um órgão que oriente realmente. Porque às vezes não é por maldade que a pessoa faz. Não. É por realmente uma lei diz que sim, a outra diz que não, onde que encaixa, né? Isso, exatamente. Então, assim como o Conselho de Medicina, né, que atua também dessa forma, né? Aí você é um médico otorrino, você não pode operar, né? Verdade. Então, o CREA também é dessa forma. Você é um engenheiro agrônomo, mas esse papel aqui é de um engenheiro civil. Então, nós atuamos muito assim nesse segmento. É tanto que dentro do CREA existem câmaras especializadas. Tem a Câmara de Engenharia Mecânica, tem a Câmara de Civil, tem a Câmara de Metalurgia, a Câmara especializada em Engenharia Química, Materiais e Geologia, que é por onde passa esses processos, né? Todos esses processos, cada uma câmara especializada que trata e vai dirigindo.
E o que que acontece? O que que é legal no CREA, né? Que às vezes surge uma empresa nova, né? O Amazonas ele tem no sangue essa raiz empreendedora, né? Tem muitos empreendedores. Então começa ali uma empresa, vamos supor, uma empresa do segmento de plástico. Aí começa, cresce, né? Fica grande e tal. Às vezes há uma fiscalização ou uma indicação, né? E a gente vai lá. Começou aquela pessoa, às vezes ela não é engenheiro, mas ela tem aquela mente engenheirada, né? E começou o negócio. Só que chega num ponto que ele vai precisar estar lidando com máquinas, por exemplo, máquinas injetoras, que precisa estar dentro de normas reguladoras, né, como a NR12, precisa de outras normas também. Aí recai aonde? Na necessidade de um engenheiro. A gente vai lá e diz agora, sua fábrica precisa ter um engenheiro que seja responsável técnico pelo teu processo. Então a gente chama a empresa, orienta a empresa e diz que ela precisa se cadastrar, ter os quinais corretos, se cadastrar no CREA, ter um engenheiro para ser o responsável técnico. Então a gente presta também esse serviço de orientação, né? E é super importante, né? Porque às vezes alguns sabem, deixa quieto, outros realmente de fato não sabem e a gente chama, né, autua, conversa, explica de fato, porque tem os que realmente não entendem, né? Ah, mas eu já vinha fazendo isso há tantos anos e tal, e o negócio foi crescendo, né? E começa pequenininho, né? Daí vai crescendo. Então, fazemos também esse tipo de trabalho, né? De trazer para dentro do CREA e conversar com engenheiros lá, né? São chamados engenheiros conselheiros da área, para explicar a necessidade, dar os caminhos. Também a gente faz várias coisas, né? Está precisando de um engenheiro, não sabe, né? O Maitá não sabe onde encontrar. Vai lá no CREA, vai lá com a Jéssica, lá na Rua das Flores, né? Porque às vezes a gente tem um banco de dados de engenheiros, a gente tem uma network com outros engenheiros e daí a gente aciona e tu tá precisando e vai achar mais rápido. Bem mais rápido e também mais confiável. Mais também, confiável, né? Porque tem um leque de profissionais atrás ainda, além da pessoa ainda tem um suporte bem maior, né, do órgão. Teve uma indicação do órgão. Exatamente. Já tem tipo uma carta, né? Exatamente. Uma carta de apresentação. Isso é importante também, né? Para o profissional. É importante. Então estamos nesse trabalho, nessa jornada. Estou no CREA nesses últimos 3 anos, né, atuando mais próximo, mas de vida junto ao CREA já estamos desde 2004, né, exercendo a profissão de engenheiro em Manaus. Nunca exerci a profissão de engenheiro fora do Amazonas. É doutor, né? E é formada ainda em física, né? Física e matemática, mas é licenciatura. Mestra, é doutorada. Cumpri a minha carreira todinha. Minha mãe mandou estudar, eu estudei. É importante, né? É importante, né? Eu tinha um professor de direito que eu fiz alguns semestres, que ele falava o seguinte, que todas as pessoas que fazem exatas, elas fazem humanas tranquilamente. Mas as pessoas que fazem humanas dificilmente fazem exatas. Pelo menos foi isso que ele disse. E eu tinha um colega meu que era engenheiro elétrico, se não me engano, e realmente ele é excelente aluno. Assim, eu falei, é verdade, né? Se eu fosse para o lado da engenharia, não ia conseguir nunca. Tem muitos colegas, né? Falando assim, tem muitos colegas engenheiros que acabam fazendo direito, outra profissão, ou medicina. Alguns que eu conheço muito próximos, assim,
que inclusive estão no CREA, na associação, porque além do CREA, a gente também tem a Associação dos Engenheiros, tá? A gente também tem o Sindicato dos Engenheiros, né? Então a gente tem todos esses órgãos, né, associativos também, além do CREA. Então, tem vários que fazem direito e tem outros também que acabaram também fazendo medicina. Mas o direito está muito também associado à engenharia, porque a gente também trabalha com muita legislação. É verdade. Né? Muita legislação, principalmente quem trabalha em obras, até dentro de uma indústria mesmo, e normas regulamentadoras. Aí o que acontece? Tem muitos órgãos, né, públicos que precisam de peritos, Verdade. peritos engenheiros, né? Aí os engenheiros vão lá para os órgãos públicos, né, ser perito de obras ou de outros sistemas, né? E acabam também gostando do direito e acaba indo para o direito também. Direito é apaixonante. E acabam indo, mas assim, não deixam a engenharia, né? Ficar atuando na engenharia como perito e também como advogado. Quantas chapas tem nessas eleições? Ótima pergunta. Porque esse pleito da engenharia, ela funciona diferente em alguns sentidos do pleito normal de campanha de governador, vereador e etc. Né? A gente não tem chapa. Assim, é algo mais aberto, é mais democrático. Não é dividido. Não é dividido, né? Ele é segmentado apenas em esferas federais, estaduais e na caixa de assistência do profissional financeiramente, né? Que se chama mútua. Então, o CONFEA é o presidente a nível nacional de todos os engenheiros. Hoje, no Brasil, a gente deve ter mais de 1 milhão. E eu estava falando na rádio que, por incrível que pareça, a gente está numa demanda decrescente de engenheiros, né? Assim, a gente tem não sei, não posso dizer isso é muito ruim para o país. É ruim para o país, porque o país ele só evolui com a engenharia. Exatamente. Né? Não que não diminuindo as outras. Não, pode ficar à vontade. Mas um país ele só é erguido pela mão de engenheiros. Exatamente, né? Concordo então, plenamente. E precisa caminhar com as políticas públicas. Então, o presidente do CONFEA, ele precisa gerenciar essa quantidade de engenheiros e fazer políticas públicas junto às esferas também federais. Né, aos senadores, aos órgãos federais, né, aos deputados federais, que leis que nos envolvem também. Né, e a partir disso a gente vê que tem vários políticos, né, que são atualmente engenheiros, né, que acabam se envolvendo com isso. Eduardo Braga é engenheiro elétrico. Exatamente. E a gente tem outros. O Manaziz é engenheiro. É engenheiro também. Engenheiro também. Não lembro qual a engenharia dele, né? Eu acho que é civil, não? Não lembro de fato, mas eu acho que é civil mesmo. Então a gente tem assim essa proximidade, né, devido à engenharia precisar caminhar com políticas públicas, alguns acabam indo para o direito e também indo para a política. Então a gente tem um presidente do CONFEA, que esse presidente está aqui na esfera nacional, federal, né? E ele dá assistência também aos CREAs regionais. Então cada estado, né, tem seu conselho regional, onde ele é liderado pelo presidente também regional. Mas como que é assim? Tem pessoas ou é só uma pessoa indicada pelo conselho? Não. Assim, 2 pessoas no máximo? Não existe esse quantitativo. Você precisa estar elegível, você precisa estar no conselho há um mínimo de tempo, precisa estar na mútua também um mínimo de tempo, ter sido contribuinte por um mínimo de tempo, né? Você precisa ter um tempo atuando, né, dentro do conselho e da mútua, e daí você é apto a se candidatar. Né? Você pode ser um candidato independente, você está elegível, está cumprindo dentro
dentro do conforme, né, da elegibilidade do sistema, você pode se candidatar sozinha, independente de chapa. É o que deveria ser as eleições assim também, exatamente, né? Independente de partido, não existe partido, não existe chapa. Você pode se candidatar, né, de maneira autônoma. Assim, inclusive. Tem o presidente, tem o vice ou não? Aí o vice, ele não é elegível. Não. Existe vice-presidente, mas ele não é elegível. Ele é um cargo indicado pela plenária, né, junto com o presidente, mas ele não está na campanha. Ah, tá. Ele provavelmente vai sair da direção que compõe, né, como vice-presidente. É tanto que estamos no pleito. A presidente que estava, né, foi eleita na última campanha, ela se afastou e entrou a vice-presidente, está agora como presidente interina, né, a Érica, que era da direção e tal, isso aqui. Então é dessa forma. Aí na mútua, aí não tem eleição para vice, isso se resolve internamente. Aí na mútua, que é a caixa de assistência, aí é um pouquinho mais complexo, porque quando se trata de dinheiro, plano de saúde, caixa de assistência, né, financiamento, aí a gente tem o diretor-geral, a gente tem o diretor administrativo e o diretor financeiro, que também não precisa o diretor-geral ser amigo do diretor financeiro, parceiro, para se candidatar, não. Pode ser também candidaturas independentes. É claro que eles se apoiam, né? Tem olha, eu apoio fulano, ou tô apoiando fulano. Existe essa rede de apoio, obviamente, né? Normal, né? Mas não existe chapa e não existe partido dentro, né, do sistema e pode-se se candidatar. Agora, uma coisa que coincide com qualquer pleito é que várias normas, várias leis são aplicadas, como lei da ficha limpa é aplicado. Então, o indivíduo que ele quiser se candidatar a qualquer um desses cargos, ele precisa ter a ficha limpa, ou seja, não pode estar devendo nada à justiça comum, né? Nem civil, nem criminal, né? Nem internamente. Então, tem que ter a ficha limpa mesmo para se tornar elegível, né? Então, por exemplo, campanha eleitoral também tem os ritos, tem sua legislação também, tudinho. Tudo tem que estar dentro dos conformes. Existem alguns rigores em relação à campanha eleitoral. Tem quantos candidatos? Para o Amazonas, né? Vamos lá. Presidente. Presidente do CONFEA, se eu não me engano, tem 2 presidentes concorrendo, tá? Para presidente do CONFEA. E vamos agora para o presidente do Amazonas. Do CREA Amazonas também tem até agora 2 presidentes concorrendo, né? Que já estão lá. Onde que você encontra? Você encontra no site do CREA todos esses candidatos lá, o nome dele. Quando a gente foi para ver lá no dia 3 de julho, a escolha da sequência, foi feito um sorteio público para todo mundo ver, né? E os candidatos estavam lá presentes para ver a ordem dos nomes. Então, tudo isso está no site do CREA Amazonas. Tem lá todos os candidatos, tanto para do CONFEA, que é nacional, o regional, e também para da mútua, né? Não posso indicar nomes, não posso falar nos nomes, porque eu sou da comissão eleitoral e da comissão de ética. Não posso ferir nenhum dos dois. Mas só para a gente ter uma ideia, porque às vezes poderia até ter mais, né, candidatos, né? Tem para mútua, acho que tem mais, né? Tem mais candidatos, não lembro aqui de cabeça, né? Mas para presidente são 2, com toda certeza. Para o CONFEA também são 2. É dia 3. Então, dia 3 de julho. Muito importante falar nisso, né? Porque dia 3 de julho, de onde você estiver, se estiver fora do país, não tem problema algum. Se acessa no seu celular, no seu tablet, no computador, aonde for, você vai acessar.
Você vai receber, se a senhora fosse engenheira? Não sou, eu sou humanas. Humanas. Eu sou das humanas. Mas nós engenheiros também somos humanos. Mas não das humanas. Sou humano. Mas assim, eu gostava, depois eu vou voltar daqui a pouco para esse assunto, né? Mas para dizer que eu gostava das disciplinas de humanas, né? Não sei se os colegas que estão aqui, né, adjacentes tinham na época, mas na minha época... Gostava, Cipa? Não? Gostava, Hanna? Gostava? Gostava? Tinha direito institucional, né? Tinha direito institucional, era muito bom, né? Que a gente aprendia tudo sobre direito trabalhista, aí tinha sociologia, tinha umas coisas, né? Várias disciplinas. Nessa época, né? Como eu sou assim, engenheira antiga, né? A gente da federal, a gente chamava assim, disciplina a gente chamava de cadeiras. Cadeiras? Disciplina a gente chamava cadeiras, né? E era um sistema de crédito, né? Sistema federal ainda, não sei como é aqui na UFAM, né? Mas eu formei na Universidade Federal da Paraíba, Campus 2, que hoje é a Universidade Federal de Campina Grande, Campus 1. Então a gente chamava cadeiras, né? As disciplinas assim que a gente julgava aquelas de maior dificuldade, como os cálculos, né? Cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, sei o que mais lá. E chamava assim de tamburete, essa expressão, depois eu vou explicar, essas disciplinas mais fáceis, né? Aí tava de humanas pra gente, né? Pra vocês. Tamburete lá no Nordeste, gente, é um banquinho assim baixinho. Então a cadeira, gente, era esse aqui. Era isso, né? Mas, assim, em geral, todo mundo se dava bem, né? Tinha português, inglês instrumental, instituições do direito, sociologia. Não me lembro mais, me recordo de olha que você tem um pezinho na Humanas. Tem um pezinho na Humanas. Tem, porque o Cipa não gostava. O Hanna gostava um pouquinho, né, Hanna? Eu gostava muito de falar. Até hoje, assim, eu acho que coisa de mulher. Humanas. Leio muito. Eu fiz uma pós em neuropsicologia, né, para entender mais as pessoas e a mim mesma. Você gosta de estudar mesmo, né? Não, não gosto. Rapaz, olha, ela colocou aqui para mim, olha, eu sou isso, eu falei, eu vou ficar só com engenheiro. Fique só com engenheira, ela é física também, ela é mestra em Clima e Ambiente no IMPA UEA aqui. E doutora em Engenharia Mecânica na UFRN. Só isso, e tem mais física? Física e licenciatura, Física e Matemática. Física e Matemática, pouquinho, gente. Coitadinho do meu currículo, ficou minúsculo. Mas é tão lindo de ver. Não, mas eu vou te falar uma coisa, é tão lindo de ver uma pessoa jovem como você, inteligente. Não, mas é jovem. Velho é o mundo, que eu sempre digo. Sim, com certeza. Você é uma pessoa jovem e com essa, não é ânsia, essa vontade de aprender coisas novas, de estudar. Eu acho que você é um exemplo para qualquer estudante. É verdade, qualquer estudante, seja no que for, você é um exemplo para qualquer jovem segui-la, porque é tão bom, para mim, eu acho que é gratificante ver uma pessoa jovem como você e com essa capacidade de aprender. Porque quando você tem essa ânsia de aprender, você consegue evoluir. Sim. Quando você matam essa vontade tua de aprender, você automaticamente está ficando estagnada. Sim. Né? E esse teu entusiasmo, e eu acho que tudo na vida tem que ter entusiasmo. Tem. Se você não tiver, eu não consigo fazer nada se eu não estiver entusiasmada por algo. E esse entusiasmo, ele é vida. É vida para a pessoa e é vida para as pessoas que têm o prazer de conviver com você. Movimento é vida. Exato, né? Movimento é vida. Então, as pessoas que estão em volta, tanto profissionalmente como pessoalmente, elas
se movimentam junto com você. E isso eu acho que é importante, principalmente para a atualidade, entendeu? Quando eu terminei o doutorado, né? Eu vou dizer sinceramente, eu digo e repito, terminei, eu trabalhei na área metalmecânica, né? Na área de lubrificantes, é uma área que eu venho aqui, tá? Falar aqui, Cipa. Eu prometi, né? Depois das eleições eu vou vir aqui para a gente falar Daí sobre. vai fazer um podcast conosco. Aí, o meu trabalho principal no final tudinho era desenvolvimento de um lubrificante de bom desempenho aí, né? Industrial. Só que que a graça dele era nanopartículas que a gente desenvolveu para inserir. Quando eu vi, a primeira vez que eu vi, né, a imagem do microscópio eletrônico de transmissão, né, que é o microscópio mais poderoso que a gente tem hoje, né, dentro da engenharia, eu consegui ver as minhas nanopartículas, né, que ela é menor que um glóbulo sanguíneo, né? E eu vi a estrutura, né? E tudo mais. E quando eu vi toda a estrutura dela, eu achei muito parecido. Eu disse, isso daqui é a mesma estrutura de formação do universo. Do universo. Então, assim, eu vi Deus. Eu vi Deus aqui. As pessoas dizem que o estudo te afasta de Deus, te afasta da religião. Não. Ao contrário, te aproxima, mostra que nada daquilo é em vão, que existe, que o universo, né? O universo está aí todo para nós, para a gente. E o nosso corpo faz parte do universo. E eu fiquei olhando para uma estrutura nanométrica com o mesmo formato da estrutura da nossa Via Láctea. E eu olhei assim, sabe o que foi que eu concluí no meu doutorado? Nada sei. Não sei de nada. Verdade. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada, né? Nem na escala nano, nem na escala macro, né? O universo é grandioso, eu não sei nada. E por isso que acabei indo estudar, vou estudar neuropsicologia, terminei. Aí estudando, sempre estou estudando. Agora a IA nos ajuda muito a estudar, gente. Verdade. A estudar. Eu baixei toda a coleção de Freud. Toda a coleção, fiz uma pasta e eu chamo ele de meu Freud, né? E eu fico lá discutindo, né? E assim, tava vindo para cá e eu fico lendo, né? Eu fico conversando com o Freud, para você ter ideia, né, do que a IA nos proporciona hoje, Verdade. né? Se você sabendo usar, você vai se dar bem, né? Então, converso hoje com pessoas que depois eu fazer um só para Einstein, que também é uma coisa sobrenatural, né? Verdade. Aquele homem, para conversar também com ele. Mas, assim, o que eu vejo é que você, engenheiro, você profissional de qualquer área, hoje, a dinâmica da ciência, ela está tão rápida. É uma velocidade incrível com que as coisas estão se desenvolvendo, que na realidade realmente a gente não pode estagnar. Verdade. Né? E assim, todo dia que a gente não lê, que a gente não vê alguma coisa, a gente está deixando de aprender, a gente está ficando para trás como profissional. Né? Porque a tecnologia que está vindo aí vem para nos ajudar a fazer as coisas de maneira mais rápida e mais assertiva. Verdade. Né? Para o engenheiro, para o médico, para o advogado. Então, eu concluí que a gente precisa estudar e quando eu terminei, eu digo, eu preciso de uma base de matemática, uma base de física, porque eu acho, na realidade, a física muito bonita. Eu acho lindo, 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 lindo. Mas estudar assim para fazer uma prova, gente, estudar na faculdade para fazer uma prova é muito dolorido. Eu não gosto. Eu gosto de estudar por prazer.
Entusiasta, é uma Mas entusiasta. para terminar da graduação, para terminar até o doutorado, eu não estudei por prazer. Eu estudei ali sacrificosamente. Mas agora está estudando por prazer. Agora, dessa maneira, eu conversando assim, estudo por prazer. Mas eu não fiz cálculo 1 por prazer, gente, entendeu? É por isso que muitos alunos desistem, engenheiros desistem em cálculo 1. Não desistam, tá? Em cálculo 1. Porque se você desistir, você vai deixar de ser um grande engenheiro. E hoje, a estatística mundial é que os milionários, o maior percentual de milionários se encontra na classe dos engenheiros, né? Então dá uma buscadinha aí que vocês vão ver aí, né? Aí a gente tem muitos aí da nossa contemporâneos nossos que são milionários e são engenheiros, né? E em Manaus, se você procurar no distrito, pelo menos algum tempo atrás, presidentes, diretores, Sim, são engenheiros. exatamente. A grande maioria é engenheiro. Olha, eu estava conversando com a nossa advogada, a Ana está ali trabalhando, tadinha, né? Para as eleições não pôde estar aqui, né? Das mulheres mais fortes, né? Do Brasil e do mundo atualmente saiu 2 brasileiras. A presidente da Petrobras e a CEO da Nubank, engenheiras, né? Então, assim, é uma profissão dolorosa, é um estudo doloroso para você se formar hoje como engenheiro, não é brincadeira. Eu escutando o podcast esses dias, né, um empresário falando, você contratar um engenheiro, né, de uma boa universidade, ele foi capaz de passar em todas essas disciplinas, ele é capaz de realizar qualquer coisa dentro da sua empresa. Ele provavelmente será um bom gestor, ele vai ser um funcionário, ele provavelmente vai chegar aí a exercer cargos, né, com funções altas. É porque o raciocínio é outro raciocínio. Você desenvolve outro estilo de raciocínio. Exatamente. E acaba, lógico que você precisa, paralelamente, aprender expertises que a gente não recebe na universidade. Apesar de a gente ter cursado, não sei, na sua época, a Ohana, CIPA, se vocês estudaram administração. Eu tive administração também, uma disciplina, o que é uma disciplina para a engenharia toda, né? Então, a gente tem que fazer um MBA na área para acabar fortalecendo-se, né, nesses outros segmentos. Mas eu estou pregando da engenharia porque esse é o meu papel e como CREA também fortalecer a nossa classe. Exatas, gente. Exatamente. Exato, é outro nível. Engenheiro, né, que passou aí por tudo isso é capaz de muita só coisa. fiz humanas, então não tem nada. Eu terminei. Eu sofri para fazer pós-graduação em administração avançada e marketing, porque tinha matemática financeira. Mas matemática financeira não pertence à nossa grade. Viu? Não sei. É um pouquinho chata. Mas você fez matemática. Fiz matemática, mas não financeira. Eu fiz financeira. Eu sofri igual uma condenada. Estatística, tudo isso a gente tem que fazer, né? Tudo é estatística, né? Mas o raciocínio é mais específico e de uma forma mais... como posso falar? Aplicada, mais produtiva, né? mais produtivo, acho também. Eu acho que o meu irmão, ele fez engenharia em uma época, daí fez análise de sistemas e fez direito. Olha, o pensamento dele é totalmente diferente do meu, entendeu? O meu é mais abrangente, assim, e o dele é mais detalhista. Eu acho que é esse o ponto. A gente dentro do comitês, né, esses 2 comitês que eu estou agora, que é o eleitoral e de ética, a gente tinha as nossas assessorias, tá? Dentro do CREA não só trabalha engenheiro, tá, gente? Trabalha administrador, trabalha advogado, trabalha arquiteto, porque os arquitetos não pertencem mais ao conselho de engenharia, já tem um conselho próprio. Eles já têm um conselho próprio.
Mas o CREA começou, ainda usa o A, não de arquitetos, mas da agronomia, tá? Porque antes era de arquitetura e agronomia, agora não mais. Eles estão sozinhos já tem acho que 10 anos, né? Quando eu entrei ainda era junto com os arquitetos. Então a gente trabalha muito com os advogados, né? E a gente conversa, né, com o pessoal do direito, né, que nos assessora, porque são muitas leis e a gente 189, né, 180 mil leis. 180 mil leis e a gente trabalha com as leis que elas interferem no nosso trabalho como engenheiro, né? Então, todo o processo a gente usa algumas leis que também que são internas e outras externas. Então, a gente vê que a forma de raciocínio realmente é diferente, né? E a gente mesmo ri entre si, né? E é legal isso. Que é legal. Aí legal, o pessoal do direito diz, é porque vocês engenheiros parecem que são mais diretos. A gente fica pensando. É verdade. Eu digo, é porque a gente quer resolver logo. Vocês... Até não falar é diferente. É diferente. Eles falam mais, né? Tem, assim, mais, tem até um vocabulário assim, diferente do nosso de engenharia. Vocês são mais. Eles têm um vocabulário mais amplo, com toda certeza, dentro do português, né? A gente é mais direto. Então. Não, eu não digo mais. Em termos mais amplos, em termos de português. É a forma de falar. Né? Aí a gente acaba aprendendo também assim com eles. A gente sempre aprende um com o outro, né? É sempre muito bom. Doutora Ana, muito obrigada. Eu que agradeço. Por você ceder esse tempo pra gente aqui. Eu que agradeço. Obrigada ao Cipa, obrigada ao Hanna, obrigada a Jéssica, aquela moça que está ali também. Doutora Ana, muito obrigada. E obrigada por você, pelo teu tempo, pela tua simpatia, pelo teu conhecimento, compartilhar esse teu conhecimento com a gente. Muito obrigada. E você aí, jovem, se espelhe nela. Vamos fazer engenharia. Ana, vamos fazer engenharia. E que... Enfim, que Deus abençoe vocês imensamente. Obrigada. Quando que vocês voltam para Manaus? Olha, a gente já vai voltar amanhã, então eu deixo o convite aqui, beleza. Tá, mana? As meninas estão ali atrás da câmera, mas tem a Ohana, nossa perita. Aqui. Se cheguem aí pra gente. Engenheira civil. Cipa, vem também, Cipa. Vem, Jéssica. Vem, Jéssica. Olha aí. Tudo bem? É minha sobrinha? A Ohana, ela é inspetora aqui, né? Desde o ano passado, 2025, a gente conseguiu. Já falei da historinha da nossa inspetoria aqui. E tem a Jéssica, que está aqui no atendimento. Então, meninas, falem para eles como é que faz para encontrar, conversar com vocês, tirar dúvidas, tudo. Pode falar. Onde que horário? Só um momentinho. E esse QG aqui é o QG do Cipa, tá? Então, a inspetoria do CREA, ela fica na Rua das Flores, ao lado do posto de saúde, e ela funciona de segunda a sexta, do horário das 9 da manhã às 15 horas da tarde. Só que a gente está com um problema de energia recorrente, né, de furto de fiação elétrica. Por isso estamos aqui no QG do Cipa. Que está com a previsão de reinstalarem essa semana. Então, a previsão aqui, semana que vem, já esteja regularizado e em pleno funcionamento. E também aproveitar para falar que está mudando agora a forma da emissão da carteirinha. E que nesse período de transição está sendo gratuito a emissão da carteirinha. Ela vai mudar o procedimento, você vai ter que esperar um prazo maior, que vai ter uma conferência maior, que agora ela já vai sair com o QR Code, eu não sei se antes já saía, mas aí você está com essa opção gratuita da emissão da carteirinha. Chama os profissionais que ainda não têm, Ohana, para vir com a gente, contigo. Boa tarde a todas. E a gente tem o nosso grupo, né? Um grupo da inspetoria para os profissionais do município de Humaitá, independente se estão no CREA ou não, para conhecer também o nosso conselho, para participar, para ter informações, tanto do nosso conselho quanto das coisas que acontecem no nosso município, cursos
que durante o ano vem bastante cursos para o município de Humaitá, e quanto mais profissionais participarem, mais cursos e oportunidades a gente tem para o nosso município. Exatamente. E aqui agradecer, né, ao nosso amigo Cipa, engenheiro Jonatas. Obrigado, boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade aqui do nosso Conselho Regional de Engenharia do Amazonas, que está caminhando uma representante para trazer essas informações de suma importância. Agradecer a Lohana, que se faz na frente da parte do nosso conselho aqui no município, nossa inspetoria, juntamente com a secretária que também está lá nos atendendo. E aproveitar o momento, convidar todos os profissionais para que possam estar vindo participar dessa reunião que é de suma importância, para discutirmos assuntos de nosso interesse, informações sobre a eleição agora dia 3, e dialogarmos mais melhorias para o nosso município, para o nosso conselho. É isso que nossa iniciativa, nossa busca aqui. E convidamos todos, reforçamos aqui o convite no geral, e que a classe de engenheiros aqui em Humaitá venham cada vez mais trazer profissionalismo e trazer também união para que possamos reforçar aqui a nossa inspetoria no nosso município. Sim. Mas em nome da presidente interina que está, né? O nome dela é Érica, né? Isso. Ela está assumindo agora a parte. Eu agradeço, Érica, por estar encaminhando essa equipe aqui até o Humaitá, para trazendo essas informações para nós. A doutora Ana também ali, que se faz presente na sala. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, estamos aqui à disposição, gente. como engenheiro, como profissional também. Obrigado Estaremos a você, Mana. aqui hoje, até o final da tarde. Reforçamos hoje, estamos aqui até depois do jogo. Até depois do jogo. Depois E do amanhã... porque a nossa reunião foi marcada justamente no dia do jogo, mas nós vamos estar aqui após o jogo. Vamos estar amanhã também aqui às 10 da manhã. Às 10 da manhã. Recebendo todos os profissionais para tirar dúvidas sobre as eleições. Sobre as eleições e qualquer outros assuntos que venha ser referente ao CREA. Muito obrigado. Obrigado, Mana, mais uma vez, pela sua oportunidade, por você estar sempre abraçando essas notícias importantes para o nosso município. Obrigado, Humaitá. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade a todas, ao Cipa aí, que é um grande parceiro, uma pessoa que ajuda muito as pessoas realmente, principalmente o pessoal do interior, fazendo sinal, né? Ramal, né? Agricultura, o acesso para os agricultores, que é muito importante isso também. Doutora Ana, muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Amém. Tá? Vocês todos aí, que esse pleito seja um sucesso. Vai ser. Que dia 3, sai o resultado quando? Dia 3 mesmo? Dia Espero 4? que sim. Estamos com a expectativa de sair no dia 3 ainda. Que ganhe o melhor para todos, exatamente, né? E os que não... Oi? E quem não for eleito, né? Tem a próxima vez, né? Sim, então, tem espaço sempre para todos. Né? Para todos, né? A vida é assim. Nada é único, é sempre todos. Estamos todos do mesmo lado. Exato. Para beneficiar a nossa classe. Exatamente. Busca melhor para o Amazonas, é verdade, Johanna. Gente, muito obrigada a você aí de casa, você aí do trabalho. Um beijo no coração de vocês. E lembrando que hoje tem Jogo do Brasil, às 19 horas, né? Tem Jogo do Brasil. Amarelo e azul. 19, né? Às 19 horas. A gente vai percorrer novamente, como a gente fez nos dois jogos. A gente vai no Fogão a Lenha, no Saviola, Conveniência, Quality e no Palhoça e no Tucumã. Esses lugares que a gente vai ir. E você, se quiser que a gente vá até o teu estabelecimento, é só dar um oi para a gente que a gente vai, tá bom? Mostrar a torcida, a nossa torcida, que é uma torcida muito forte e muito bonita. Verde e amarela, sempre. Que Deus abençoe, que Jesus Cristo abençoe a cada um. Um beijo no coração. É isso aí. Obrigada.